O barulho dos pratos sendo empilhados na pia ecoava pela cozinha da casa de Dona Eulália, misturando-se com as vozes animadas que vinham da sala de jantar. Era domingo, e como todos os domingos dos últimos 15 anos, a família se reunia para o almoço tradicional. Virgínia secava metodicamente cada prato com o pano de prato bordado que sua sogra insistia em usar apenas nas ocasiões especiais, mesmo que essas ocasiões acontecessem toda semana. Aos 38 anos, Virgínia havia se acostumado com esse ritual. Casar com Roberto significou não apenas ganhar um marido, mas herdar uma família inteira com suas tradições, excentricidades e, inevitavelmente, suas línguas afiadas. Ela observava pela janela da cozinha o quintal onde as crianças corriam entre as mangueiras centenárias. Suas risadas contrastando com o clima pesado que havia se instalado na casa desde que tio Marcos chegou de Recife. "Ah, Virgínia, você pode vir aqui um momento?" A voz de Roberto ecoou da sala, carregada de uma tensão que ela conhecia bem. Era o tom que ele usava quando queria evitar conflitos, mas sabia que eles eram inevitáveis. Ela deixou o último prato no escorredor e alisou o vestido florido que havia escolhido especialmente para aquele domingo. Virgínia sempre se arrumava com cuidado para os almoços em família, não por vaidade, mas porque havia aprendido que sua aparência muitas vezes falava mais alto que suas palavras naquele ambiente. A sala de jantar estava em silêncio quando ela entrou. Tio Marcos, um homem corpulento de 52 anos com o bigode grisalho sempre bem aparado, estava recostado na cadeira de madeira maciça, balançando lentamente o copo de guaraná, como se estivesse pesando cada palavra que diria a seguir. Dona Eulália brincava nervosamente com o guardanapo, evitando olhar diretamente para a nora. Roberto estava visivelmente desconfortável, passando a mão pelos cabelos, um hábito que desenvolvera sempre que se sentia pressionado entre a família e a esposa. "Senta aí, Virgínia", disse tio Marcos, apontando para a cadeira vazia ao lado de Roberto. "Precisamos conversar sobre uma coisa." Ela se sentou devagar, cruzando as mãos sobre o colo. Havia algo no ar daquela tarde de domingo que lhe dizia que sua vida estava prestes a mudar, mesmo que ela ainda não soubesse como. "Marcos, talvez seja melhor deixar isso para outro momento", murmurou Dona Eulália, finalmente erguendo os olhos. Havia uma súplica silenciosa em seu olhar, como se ela soubesse exatamente o que estava por vir e quisesse evitar o inevitável. "Não, mãe. Já deixei passar tempo demais." Tio Marcos endireitou-se na cadeira e fixou os olhos em Virgínia. "Você sabe que eu sempre falei as coisas na cara, né? Não sou de ficar inventando moda nem de falar pelas costas." Virgínia assentiu levemente, sentindo o coração acelerar. Ela conhecia tio Marcos há 15 anos e sabia que quando ele começava uma conversa dessa forma, raramente terminava bem para quem estava do outro lado da mesa. "É sobre a herança do seu pai, Roberto", continuou Marcos, sem tirar os olhos de Virgínia, "e sobre como certas pessoas apareceram na nossa família só depois que souberam que havia dinheiro envolvido." O silêncio que se seguiu foi cortante. Roberto engoliu em seco e olhou para a esposa, que permanecia imóvel, as mãos ainda cruzadas sobre o colo, mas agora apertando os dedos com força suficiente para deixar os nós brancos. "Marcos, cuidado com o que você vai falar", disse Roberto, a voz baixa, mas firme. "Cuidado nada, meu sobrinho. Alguém precisa falar a verdade nesta casa." Marcos tomou um gole do guaraná e continuou. "Sua esposa apareceu na nossa vida bem na época que seu pai estava doente, quando todo mundo sabia que ele ia deixar aquela propriedade em Caruaru. Coincidência muito grande, não acha?" Virgínia sentiu como se alguém tivesse jogado água fria em seu rosto. Todas as conversas sussurradas que ela imaginava ter ouvido ao longo dos anos, todos os olhares que pareciam carregar julgamentos não ditos, todas as vezes que se sentiu como uma estranha em reuniões familiares, de repente tudo fazia sentido. "Tio Marcos." Roberto começou a se levantar, mas a voz de Virgínia o interrompeu. "Deixa ele falar, Roberto.
Sua voz saiu mais calma do que ela esperava, apesar do turbilhão de emoções que sentia. Eu quero ouvir tudo que seu tio tem para dizer. Marcos pareceu surpreso com a reação dela, mas continuou com renovado vigor. Tá bom, então vou falar mesmo. Todo mundo aqui sabe, mas ninguém tem coragem de dizer. Você é uma interesseira, Virgínia. Apareceu do nada, conquistou o Roberto quando ele estava vulnerável por causa da doença do pai, e agora tá aí, vivendo da herança da nossa família. As palavras ecoaram pela sala como tiros. Dona Eulália fechou os olhos e balançou a cabeça negativamente. Roberto ficou vermelho de raiva, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Virgínia falou. Posso fazer uma pergunta, seu Marcos? Sua voz continuava surpreendentemente serena. Pode. O senhor já perguntou para o Roberto como a gente se conheceu? Marcos franziu o senho, claramente não esperando essa reação. Que diferença faz? Faz toda a diferença. Virgínia se levantou devagar e olhou ao redor da mesa, seus olhos parando em cada rosto presente. Porque se o senhor tivesse perguntado, saberia que eu conheci seu sobrinho 3 anos antes do seu irmão ficar doente. Saberia que eu estava trabalhando como enfermeira no hospital onde Roberto levou o pai dele na primeira internação. E saberia que eu cuidei do seu irmão sem cobrar um centavo extra, nas minhas folgas, porque eu já amava esta família. O silêncio voltou a tomar conta da sala, mas agora era diferente. Dona Eulália abriu os olhos e olhou para a nora com uma expressão que Virgínia nunca havia visto antes. E sabe de uma coisa, seu Marcos? Virgínia continuou, sua voz ganhando força a cada palavra. E se eu fosse realmente interesseira, como o senhor diz, eu teria aceitado a proposta do Dr. Augusto para trabalhar na clínica particular dele em Boa Viagem, ganhando 3 vezes mais do que ganho no hospital público. Mas eu escolhi ficar cuidando de pessoas que não podem pagar por atendimento privado. Marcos abriu a boca para responder, mas Virgínia não havia terminado. E sabe qual é a diferença entre eu e o senhor? Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele. Eu nunca perguntei para o Roberto quantos imóveis o pai dele tinha. Nunca perguntei sobre herança. Nunca perguntei sobre dinheiro. Mas o senhor ligou para cá na semana passada, perguntando se a gente ia vender a propriedade de Caruaru. A acusação pairou no ar como uma nuvem carregada. Roberto olhou para o tio com uma expressão de choque crescente, enquanto Dona Eulália deixou escapar um suspiro pesado. Isso é diferente, murmurou Marcos, perdendo um pouco da confiança inicial. É diferente como... Virgínia cruzou os braços. O senhor mora em Recife, tem um salário bom na prefeitura e mesmo assim está interessado na propriedade que pertence ao Roberto. Mas eu, que abri mão da minha carreira em São Paulo para vir morar aqui e cuidar da família do meu marido, eu é que sou a interesseira. A tensão na sala era palpável. As crianças haviam parado de brincar no quintal e suas vozes distantes eram o único som que quebrava o silêncio constrangedor que se instalara. Roberto finalmente se levantou, colocando a mão no ombro da esposa. Tio Marcos, acho melhor o senhor se retirar. Roberto, eu só estava tentando proteger você. Proteger de quê? A voz de Roberto estava carregada de uma raiva contida. Da mulher que ficou acordada 3 noites seguidas quando nosso filho teve pneumonia? Da mulher que cozinha para a família inteira todo domingo sem reclamar? Da mulher que transformou a casa dos meus pais num lar de verdade? Virgínia sentiu os olhos marejarem, mas não de tristeza. Pela primeira vez em 15 anos de casamento, sentia que Roberto realmente entendia quem ela era e o que havia sacrificado por aquela família. Tio Marcos se levantou bruscamente, a cadeira rangendo contra o piso de cerâmica. Tá bom, mas não digam que eu não avisei quando as coisas ficarem difíceis. Ele saiu da sala com passos pesados, e o som da porta da frente batendo ecoou pela casa. As crianças voltaram a brincar no quintal, alheias ao drama que havia se desenrolado na sala de jantar. Dona Eulália foi a primeira a quebrar o silêncio que se seguiu. Virgínia, minha filha,
Sua voz estava rouca de emoção. Eu preciso te pedir desculpas. Dona Eulália... Não, deixa eu falar. A senhora mais velha se levantou e caminhou até onde Virgínia estava. Eu nunca deveria ter deixado as insinuações do Marcos passarem em branco. Eu sei que tipo de pessoa você é. Sei o que você fez por esta família. E sei que meu filho tem sorte de ter encontrado você. As lágrimas que Virgínia havia segurado finalmente começaram a escorrer. Eram lágrimas de alívio, de reconhecimento, de uma dor antiga sendo finalmente curada. Roberto a puxou para um abraço apertado. Eu sinto muito, amor. Deveria ter falado com ele antes. Deveria ter te defendido desde o primeiro dia. Não, Virgínia murmurou contra o peito do marido. Você não precisa me defender. Eu posso falar por mim mesma. Naquela tarde de domingo, enquanto a família se reunia novamente ao redor da mesa para tomar café, Virgínia percebeu que algo fundamental havia mudado. Não apenas na maneira como os outros a viam, mas principalmente na maneira como ela via a si mesma. Ela havia encontrado sua voz e descobrira que essa voz era mais forte do que imaginava. As 2 semanas que se seguiram ao confronto com tio Marcos trouxeram uma calma estranha para a casa da família. Roberto havia voltado ao trabalho na oficina mecânica com uma energia renovada, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Dona Eulália se mostrava mais carinhosa com Virgínia, fazendo questão de incluí-la em conversas sobre decisões familiares que antes eram tomadas sem consultá-la. Mas, para Virgínia, aquela calma aparente escondia um turbilhão de reflexões. As palavras de tio Marcos haviam mexido com feridas que ela pensava já estarem cicatrizadas, trazendo à tona memórias que ela havia enterrado profundamente em sua mente. Era uma terça-feira chuvosa de março, quando ela decidiu que precisava fazer algo que vinha adiando há anos. Depois de deixar os gêmeos, Pedro e Ana, de 12 anos, na escola, em vez de ir direto para o hospital, Virgínia pegou o ônibus que ia para o centro da cidade. Tinha uma visita a fazer. O cemitério São José ficava numa colina nos arredores da cidade, e a chuva fina que caía desde o amanhecer havia transformado os caminhos de terra em pequenos riachos lamacentos. Virgínia caminhou devagar entre as sepulturas, segurando com força o pequeno buquê de crisântemos amarelos que havia comprado na entrada. Ela parou diante de uma lápide simples, de mármore branco com letras douradas, que já mostravam sinais do tempo. Maria Aparecida Santos, 1952-2010, mãe dedicada e amiga querida. Virgínia se ajoelhou na grama molhada, sem se importar com a umidade que imediatamente atravessou o tecido de sua calça. "Oi, mãe", sussurrou, colocando as flores no vaso de bronze fixado na lápide. "Desculpa ter demorado tanto para vir te visitar." O vento balançava as copas das árvores ao redor, criando um som suave que sempre a acalmava quando criança. Virgínia fechou os olhos e se permitiu voltar no tempo, revivendo memórias que havia trancado a chave em seu coração. "Você se lembra de quando eu era pequena e dizia que ia ser médica?" Ela sorriu através das lágrimas que começavam a escorrer. "Você sempre me apoiou, mesmo sabendo que a gente não tinha dinheiro para pagar uma faculdade particular. Você trabalhava de faxineira em 3 casas diferentes só para juntar dinheiro para o meu cursinho." A chuva havia parado, mas o céu continuava nublado. Virgínia limpou as lágrimas com as costas da mão e continuou falando, como se sua mãe estivesse ali, sentada ao seu lado, como faziam quando ela era adolescente e precisava desabafar sobre os problemas da escola. "Eu consegui passar no vestibular para enfermagem. Mãe, não foi medicina como a gente sonhava, mas era o que dava para pagar com a bolsa de estudos. E você ficou tão orgulhosa. Disse que eu ia ajudar muitas pessoas, que era isso que importava." Uma lágrima maior escorreu por sua face, carregando consigo anos de culpa e arrependimento. "Mas daí você ficou doente, e eu larguei tudo para cuidar de você. Larguei a faculdade no 4º período, larguei o estágio no hospital, larguei os sonhos, e você ficou brava comigo. Lembra? Disse que eu era teimosa,
que você não queria que eu sacrificasse meu futuro por causa dela. Virgínia se lembrava perfeitamente daquela discussão. Sua mãe, mesmo debilitada pelo câncer, havia gritado com ela pela primeira e única vez na vida. Dizia que uma filha não deveria abrir mão de seus sonhos para cuidar da mãe, que era obrigação da mãe se sacrificar pelos filhos, não o contrário. Mas eu não conseguia, mãe. Não conseguia te deixar sozinha naquele hospital público, sendo maltratada por enfermeiros mal-humorados. Não conseguia estudar sabendo que você estava sofrendo. Então, eu fiquei. Cuidei de você até o final. O silêncio do cemitério era quebrado apenas pelo gotejamento da chuva que escorria das folhas das árvores. Virgínia respirou fundo, sentindo o ar úmido encher seus pulmões. Depois que você se foi, eu fiquei perdida por um tempo. Não sabia o que fazer da vida. Foi quando a dona Conceição, lembra dela? A vizinha que sempre gostou de você. Ela me falou que estavam precisando de auxiliar de enfermagem aqui no hospital da cidade. Disse que era um começo, que eu podia fazer um curso técnico e depois voltar para a faculdade. Ela sorriu ao se lembrar da dona Conceição, uma mulher baixinha e rechonchuda que tinha o hábito de falar alto demais e se meter na vida de todo mundo, mas sempre com boas intenções. E foi assim que eu conheci o Roberto, mãe. Ele levou o pai dele para uma consulta de rotina e eu estava na recepção. Ele estava tão nervoso, coitado. Ficava passando a mão no cabelo, do mesmo jeito que faz até hoje quando está preocupado. Virgínia se levantou devagar, limpando a terra molhada dos joelhos. Olhou mais uma vez para a lápide de sua mãe e suspirou. O tio Marcos disse que eu sou interesseira, mãe. Disse que eu me aproximei da família do Roberto por causa de dinheiro. E sabe o que mais me doeu? Foi perceber que durante todos esses anos, eu mesma às vezes acreditei nisso. Essa confissão pesou no ar como uma pedra jogada em águas calmas. Virgínia nunca havia admitido nem para si mesma que, em alguns momentos de insegurança, chegara a questionar suas próprias motivações. Quando o pai do Roberto ficou doente e eu ofereci para cuidar dele nas minhas folgas, eu me perguntei se estava fazendo aquilo por amor à família ou porque, inconscientemente, esperava algum reconhecimento. Quando aceitei me mudar para cá e abrir mão da vaga que consegui no Hospital das Clínicas em São Paulo, me perguntei se não estava sendo ingênua demais. Ela fez uma pausa, observando um casal de idosos que visitava uma sepultura próxima. A mulher segurava o braço do marido com cuidado e ele carregava um pequeno regador para molhar as plantas que haviam plantado no túmulo. Mas hoje eu sei a verdade, mãe. Sei que tudo que fiz foi por amor. Amor pelo Roberto, amor pelos nossos filhos, amor pela dona Eulália que me recebeu como filha. E sabe qual foi a frase que eu disse para o tio Marcos depois de ouvir todas as acusações dele? Virgínia sorriu, lembrando-se do momento em que havia encontrado as palavras certas, as palavras que sua mãe teria dito se estivesse ali. Eu disse, seu Marcos, se cuidar de quem a gente ama é ser interesseira. Então eu tenho muito orgulho de ser interesseira. Simples assim. O vento voltou a soprar, fazendo as folhas das árvores dançarem. Virgínia interpretou aquilo como aprovação de sua mãe, como um abraço silencioso que atravessava as barreiras entre a vida e a morte. Eu voltei para a faculdade, mãe, consegui uma bolsa para terminar o curso de enfermagem, fazendo aulas aos sábados e domingos. Vai demorar mais 2 anos, mas eu vou conseguir. Roberto está me apoiando e até a dona Eulália ofereceu para cuidar das crianças nos fins de semana. Ela se abaixou mais uma vez e tocou levemente a lápide, como se estivesse fazendo um carinho no rosto de sua mãe. Obrigada por ter me ensinado que amar nunca é interesse, mãe. É doação, é escolha. É acordar todo dia e decidir que aquelas pessoas merecem o seu melhor, mesmo quando o mundo diz que você está sendo usada. Virgínia se despediu de sua mãe e caminhou de volta para a entrada do cemitério. O sol havia começado a abrir entre as nuvens, criando reflexos dourados nas poças de água que se formaram durante a chuva. No ônibus de volta para casa,
Ela observou as pessoas ao seu redor. Cada uma carregava sua própria história, seus próprios julgamentos, seus próprios preconceitos, mas também carregavam a capacidade de amar, de perdoar, de recomeçar. Quando chegou em casa, encontrou Roberto na oficina, consertando o motor de uma motocicleta antiga. Ele ergueu os olhos quando a viu entrar e sorriu daquele jeito que a fazia se apaixonar por ele todos os dias há 15 anos. "Como foi no hospital?" perguntou ele, limpando as mãos em um pano sujo de graxa. "Bem, eu não fui para o hospital hoje", respondeu ela se aproximando. "Fui visitar minha mãe." Roberto parou o que estava fazendo e a olhou com atenção. Ele sabia que Virgínia evitava ir ao cemitério, sempre encontrando desculpas para não fazer aquela visita. "E como você está se sentindo?" "Melhor", ela sorriu, beijando levemente os lábios dele. "E muito melhor." Naquela noite, durante o jantar, Pedro perguntou se podia levar alguns colegas da escola para fazer um trabalho em casa no fim de semana. Ana reclamou da professora de matemática, que havia dado uma nota baixa em sua prova. Dona Eulália contou sobre a novela que estava assistindo e Roberto falou sobre a motocicleta que estava consertando. Eram conversas banais, cotidianas, mas para Virgínia soavam como música. Era isso que ela havia escolhido quando decidiu ficar. Não o dinheiro, não a herança, não o status, mas aqueles momentos simples, aquela família imperfeita, aquele amor que crescia a cada dia em meio às dificuldades e incompreensões. Antes de dormir, ela olhou pela janela do quarto e viu as estrelas que brilhavam no céu limpo depois da chuva. Sussurrou uma oração silenciosa, agradecendo por ter encontrado sua voz, por ter honrado a memória de sua mãe e por ter aprendido que às vezes as melhores respostas vêm não do que falamos, mas do que escolhemos viver. O mês de abril trouxe consigo uma agitação incomum na casa da família. Pedro e Ana estavam se preparando para a festa de formatura do ensino fundamental. Roberto havia conseguido um contrato para reformar 3 carros antigos, o que significava uma renda extra bem-vinda. E Dona Eulália estava animada com a proximidade da festa de São João, que sempre organizava no quintal de casa. Virgínia, por sua vez, estava imersa nos estudos para as provas finais do semestre na faculdade. Todas as noites, depois que todos dormiam, ela se sentava à mesa da cozinha com seus livros de anatomia e fisiologia, uma xícara de café morno ao lado e uma determinação que crescia a cada página estudada. Foi numa dessas noites de estudo que o telefone tocou. Era quase meia-noite, e ligações nesse horário nunca traziam boas notícias. Roberto se levantou para atender, e Virgínia ouviu sua voz tensa vindo da sala. "Alô? Tio Marcos." "O quê?" "Espera aí, calma." Virgínia fechou o livro e se dirigiu para a sala, onde encontrou Roberto passando a mão pelos cabelos, o gesto nervoso de sempre. "Está bem, tio. Amanhã eu passo aí para conversar." "Não, a Virgínia não precisa ir." "Está bem. Até amanhã." Ele desligou e ficou parado por um momento, olhando para o telefone como se ele pudesse lhe dar as respostas que procurava. "O que foi?" perguntou Virgínia, já sabendo que se tratava de algo complicado. O tio Marcos está com problemas financeiros. Parece que ele pediu dinheiro emprestado para uns agiotas em Recife e agora não consegue pagar. Ele quer conversar sobre a propriedade de Caruaru." Virgínia sentiu um frio no estômago. Ela sabia que esse dia chegaria. A propriedade que o pai de Roberto havia deixado era uma fazenda pequena, mas com boa localização, e valia uma quantia considerável no mercado atual. "E ele quer que você venda a propriedade para ajudá-lo?" Roberto suspirou e se sentou no sofá. "Não sei ainda. Ele só disse que está desesperado e que precisa da nossa ajuda." Virgínia se sentou ao lado do marido e segurou sua mão. "Roberto, você sabe que eu vou apoiar qualquer decisão que você tomar, né?" "Eu sei, amor, mas não é tão simples assim." Ele olhou para ela com uma expressão cansada. "Aquela propriedade é o futuro dos nossos filhos.
É a garantia de que eles vão poder estudar numa universidade boa. É a nossa aposentadoria. Mas também é sua família. É. Roberto apertou a mão dela. E por isso está sendo tão difícil. Na manhã seguinte, Roberto partiu cedo para Recife. Virgínia levou os gêmeos para a escola e seguiu para o hospital. Mas durante todo o dia, não conseguiu se concentrar completamente no trabalho. Sua mente voltava constantemente para a conversa da noite anterior e para todas as implicações que aquela situação poderia trazer. Roberto voltou no fim da tarde, visivelmente abatido. Encontrou Virgínia na cozinha, preparando o jantar, e se sentou pesadamente na cadeira ao lado do fogão. "Como foi?" perguntou ela, sem parar de mexer o feijão. "Pior do que eu imaginava." Roberto esfregou o rosto com as mãos. Ele deve quase 50 mil reais para um agiota. Se não pagar em 2 semanas, eles ameaçaram machucar a família dele. Virgínia parou de mexer o feijão e se virou para encarar o marido. 50 mil reais? Roberto, como ele conseguiu se meter numa situação dessas? Apostas, Virgínia. Ele estava apostando em jogo do bicho, em bingo online, em tudo que você pode imaginar. E quando começou a perder, pegou dinheiro emprestado achando que conseguiria recuperar as perdas. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Conhecia histórias como essa. Havia atendido no hospital várias vítimas de agiotas que não conseguiram pagar suas dívidas. E o que ele quer que você faça? Ele quer que eu venda a propriedade e empreste o dinheiro para ele. Prometeu que me paga de volta em 1 ano. Empreste? Virgínia arqueou as sobrancelhas. Roberto, 50 mil reais é quase o valor total da propriedade. Eu sei. E por isso que eu estou tão confuso. Roberto se levantou e começou a andar pela cozinha. Por um lado, é meu tio, é família. Por outro lado, você tem suas próprias responsabilidades, completou Virgínia. Você tem 2 filhos para criar, uma esposa que está voltando a estudar, uma mãe idosa. Exato. E você sabe o que mais me deixa bravo? Depois de tudo que ele disse sobre você, de todas as acusações que ele fez, agora ele vem pedir ajuda justamente para a família que ele tanto criticou. Virgínia desligou o fogão e se aproximou do marido. Roberto, você quer saber o que eu penso? Claro. Eu penso que você deveria ajudar seu tio. Roberto a olhou com surpresa. Como assim? Não da forma que ele está pedindo, mas você deveria ajudar. Virgínia se encostou no balcão da cozinha e cruzou os braços. E que tal se você oferecesse para pagar metade da dívida dele? 25 mil reais. Virgínia, isso ainda é muito dinheiro. Espera, deixa eu terminar. Ela ergueu a mão. Você paga os 25 mil. Mas com uma condição. Ele tem que se internar numa clínica para tratar o vício em jogos. E tem que fazer isso imediatamente, antes mesmo de você dar o dinheiro. Roberto parou de andar e a olhou fixamente. E os outros 25 mil? Esses ele vai ter que arranjar de outro jeito. Pode vender o apartamento dele, pode pedir empréstimo no banco usando o apartamento como garantia, pode pedir ajuda para outros parentes. Mas não pode colocar nossa família em risco financeiro por causa de um problema que ele mesmo criou. A sugestão de Virgínia era sensata e Roberto sabia disso. Mas também sabia que o tio Marcos não reagiria bem a condições e ultimatos. Ele vai ficar furioso. Vai dizer que estamos sendo egoístas, que família deveria ajudar sem impor condições. E ele estará errado. Virgínia se aproximou mais do marido. Roberto, seu tio passou 15 anos me chamando de interesseira porque acreditava que eu estava com você por causa da herança. Agora ele mesmo quer que vocês vendam essa herança para salvar a pele dele. Onde está a coerência nisso? Roberto não tinha resposta para aquela pergunta, porque não havia resposta. A situação era ironicamente clara. O homem que havia acusado Virgínia de interesse financeiro agora estava pedindo exatamente o que havia condenado nela. Além do mais, continuou Virgínia, se vocês derem os 50 mil reais para ele agora, sem nenhuma garantia de que ele vai parar de jogar, o que impede que ele se meta numa situação igual daqui a alguns meses?
Vocês vão vender a casa também? Naquela noite, depois do jantar, Roberto conversou com Dona Eulália sobre a situação. Sua mãe, que havia se mantido calada durante todo o relato, finalmente falou. Seu pai sempre disse que ajudar alguém não é dar tudo o que a pessoa pede, mas dar o que ela precisa para se ajudar. O que a senhora acha da proposta da Virgínia? Perguntou Roberto. Dona Eulália olhou para a nora com um respeito que havia crescido muito nas últimas semanas. Acho que sua esposa tem uma cabeça melhor para negócios do que qualquer um de nós, meu filho, e acho que ela está certa. No dia seguinte, Roberto ligou para o tio Marcos e expôs a proposta. Como esperado, a reação foi explosiva. Vocês estão brincando comigo, Roberto. Eu preciso dos 50 mil, não de 25. Tio, é o que podemos fazer. E ainda assim, só se o senhor aceitar se tratar. Tratar? Eu não sou louco, rapaz. Não disse que o senhor é louco, mas vício em jogo é uma doença, tio Marcos. Precisa de tratamento. A conversa se estendeu por mais de uma hora, com Marcos alternando entre súplicas e ameaças, tentando todas as estratégias de manipulação que conhecia. Mas Roberto, apoiado pela força que a conversa com Virgínia lhe havia dado, manteve-se firme. A proposta é essa, tio, 25 mil reais, depois que o senhor se internar para tratamento. Se não aceitar, não posso ajudar. Marcos desligou o telefone com raiva, mas Roberto sabia que ele voltaria. Quando se está desesperado, qualquer ajuda é melhor do que nenhuma ajuda. 3 dias depois, o telefone tocou novamente. Era Marcos, com a voz bem mais humilde do que na conversa anterior. Roberto, eu aceito. Encontrei uma clínica em Recife que aceita o meu plano de saúde. Posso ficar internado por 30 dias. E os outros 25 mil? Vou vender o carro e pedir um empréstimo no banco. Já conversei com o gerente. Roberto sentiu um alívio enorme. Ótimo, tio. Quando o senhor se internar, eu faço a transferência. Roberto, a voz de Marcos ficou hesitante. Eu queria falar com a Virgínia. Roberto olhou para a esposa, que estava na cozinha preparando o almoço. Ela está aqui. Quer falar com ela? Quero. Roberto entregou o telefone para Virgínia, que o recebeu com surpresa. Alô? Virgínia? É o Marcos. A voz do outro lado da linha estava carregada de emoção. Eu queria te pedir desculpas. Virgínia ficou em silêncio por um momento, processando aquelas palavras que nunca imaginou ouvir. Eu estava errado sobre você, continuou Marcos. Completamente errado. E a pior parte é que, bem, eu acho que no fundo eu sempre soube que estava errado. Por que o senhor disse aquelas coisas então? Perguntou Virgínia, sentando-se na cadeira da cozinha. Inveja, eu acho. Inveja de ver como meu sobrinho era feliz com você. De ver como você cuidava da família dele melhor do que qualquer um de nós. E também, bem, também era mais fácil te culpar do que admitir que eu tinha ciúme do sucesso financeiro do Roberto. Virgínia sentiu uma pontada de compaixão pelo homem do outro lado da linha. Reconhecia naquela confissão a dor de alguém que havia percebido seus próprios defeitos da pior maneira possível. Seu Marcos, todo mundo comete erros. O importante é a gente reconhecer e tentar ser melhor. É verdade. E eu queria que você soubesse que a proposta que você fez para o Roberto, ela me abriu os olhos, me fez perceber que eu realmente preciso de ajuda. Fico feliz em saber disso. E Virgínia, obrigado. Obrigado por não ter deixado meu sobrinho desistir de mim, mesmo depois de tudo que eu disse sobre você. Quando a conversa terminou, Virgínia ficou sentada na cozinha por alguns minutos, refletindo sobre a estranha reviravolta que a vida havia dado. O homem que a havia machucado tão profundamente agora estava agradecendo sua generosidade. Roberto se aproximou e a beijou na testa. Como você está se sentindo? Bem. Ela sorriu. Muito bem, na verdade. Naquela tarde, enquanto estudava para a prova de farmacologia, Virgínia pensou sobre tudo que havia acontecido desde aquele domingo, quando tio Marcos a chamou de interesseira. Ela havia descoberto uma força dentro de si que não sabia que possuía. Havia honrado a memória de sua mãe
e havia ajudado a salvar uma família, incluindo o homem que tentara destruir sua reputação. Mais importante ainda, havia aprendido que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, mesmo quando demora anos para vir à tona. 6 meses depois do episódio com tio Marcos, a vida da família havia encontrado um novo ritmo. Marcos havia completado o tratamento na clínica e estava frequentando reuniões dos jogadores anônimos em Recife. Ele ligava para Roberto toda semana, não apenas para prestar contas de sua recuperação, mas para ter conversas genuínas sobre família, trabalho e vida. Virgínia estava no último semestre da faculdade e suas notas estavam entre as melhores da turma. Ela havia conseguido um estágio no setor de emergência do hospital regional, onde sua experiência como auxiliar de enfermagem se mostrou inestimável. Os médicos elogiavam sua competência, e ela já havia recebido uma proposta de emprego para depois da formatura. Pedro e Ana, agora no primeiro ano do ensino médio, haviam escolhido a escola técnica, inspirados pelo exemplo da mãe de que nunca é tarde para buscar conhecimento. Pedro queria ser técnico em informática, e Ana havia se interessado por administração. Roberto havia expandido a oficina, contratando um funcionário e começando a trabalhar também com carros importados. A renda da família havia melhorado significativamente, e eles haviam conseguido fazer uma pequena reforma na casa, incluindo um escritório, onde Virgínia podia estudar com mais conforto. Dona Eulália, aos 68 anos, havia se matriculado em um curso de artesanato na igreja e descoberto um talento para fazer peças em crochê que vendia em uma feira local aos sábados. Ela dizia que nunca se sentira tão útil e independente. Era um sábado de outubro, véspera do aniversário de 2 anos da discussão com tio Marcos, quando a família recebeu uma visita inesperada. Virgínia estava no quintal estendendo roupas quando ouviu a voz familiar vindo da entrada da casa. "E com licença, tem alguém em casa?" Era Marcos, mas sua voz soava diferente, mais leve, mais jovem. Virgínia se dirigiu para a frente da casa e o encontrou conversando com Roberto. Ele estava mais magro. O rosto tinha uma expressão mais serena e ele segurava nas mãos um embrulho grande. "Oi, Virgínia", disse ele quando a viu se aproximar. "Eu vim trazer uma coisa para vocês." "Tio Marcos, que surpresa boa." Virgínia sorriu genuinamente. Entre, entre. "Quer um café?" "Quero sim, senhor, obrigado." Eles se sentaram na sala e Marcos colocou o embrulho na mesa de centro. "Antes de abrir isso, eu queria falar uma coisa para vocês." Roberto e Virgínia se entreolharam, curiosos. "Eu consegui pagar toda a dívida", anunciou Marcos. "Vendi o apartamento, me mudei para um lugar menor e consegui quitar tudo com os agiotas." "Que notícia maravilhosa!" exclamou Dona Eulália, que havia se juntado ao grupo na sala. "Mas não é só isso", continuou Marcos. "Eu também consegui um emprego novo. Estou trabalhando como conselheiro numa clínica de recuperação para viciados em jogos, ajudando outras pessoas que estão passando pelo que eu passei." Virgínia sentiu os olhos marejarem. Ver a transformação daquele homem era quase um milagre. "Seu Marcos, estou tão feliz por você." "E eu estou feliz por causa de vocês." Ele interrompeu. "Por causa da família que vocês são, por causa da lição que vocês me deram." Ele se levantou e pegou o embrulho. "Por isso eu trouxe isto aqui." Roberto abriu o embrulho cuidadosamente e encontrou dentro um documento oficial. Seus olhos se arregalaram quando percebeu do que se tratava. "Tio Marcos, isso é a escritura de um terreno em Caruaru, bem ao lado da propriedade que seu pai deixou para você." Marcos sorriu. "Eu comprei com o dinheiro que sobrou da venda do apartamento. É meu presente para vocês." "Mas, tio, isso deve ter custado uma fortuna." "Custou exatamente o que eu devia para vocês", disse Marcos, olhando diretamente para Virgínia. R$ 25.000. Considere como se eu estivesse pagando de volta o empréstimo." Virgínia ficou sem palavras. A generosidade daquele gesto a emocionou profundamente, mas mais do que isso, a tocou o simbolismo por trás dele.
Marcos não estava apenas devolvendo dinheiro, estava devolvendo confiança, respeito e amor familiar. Seu Marcos, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, Virgínia. Só precisa aceitar. Ele fez uma pausa e respirou fundo. Eu passei 2 anos da minha vida te chamando de interesseira. Agora eu quero passar o resto da minha vida tentando compensar essa injustiça. Naquela tarde, a família se reuniu para um almoço improvisado, mas cheio de alegria. Pedro e Ana chegaram da escola no meio da refeição e ficaram surpresos ao encontrar o tio-avô na mesa, mas rapidamente se entregaram ao clima festivo. Durante a sobremesa, Marcos contou histórias de sua infância com o pai de Roberto. Histórias que os gêmeos nunca haviam ouvido. Ele falou sobre travessuras que fazia com o irmão, sobre como eles pescavam no açude da fazenda, sobre os sonhos que tinham quando eram jovens. Seu avô sempre dizia que a maior riqueza de uma pessoa não está no que ela tem, mas nas pessoas que escolhe amar, disse Marcos, olhando para Pedro e Ana. Demorei muito para entender isso, mas agora eu sei que ele estava certo. Quando o sol começou a se pôr, Marcos se preparou para voltar para Recife. Na despedida, ele abraçou cada membro da família com carinho, mas reservou o abraço mais longo para Virgínia. Obrigado por ter me ensinado o que significa ser família de verdade, sussurrou ele em seu ouvido. E obrigado por ter perdoado um velho teimoso. Não tem nada para perdoar, seu Marcos, respondeu ela. Somos família. Depois que ele partiu, a família ficou na varanda observando as estrelas que começavam a aparecer no céu. Roberto segurava a mão de Virgínia. Dona Eulália balançava suavemente na cadeira de balanço, e os gêmeos faziam planos para o que poderiam construir no terreno novo que haviam ganhado. Mãe, disse Pedro de repente, você se lembra daquela frase que você disse para o tio-avô Marcos naquele dia? Virgínia sorriu. Qual frase? Aquela sobre ser interesseira. Ana e eu ouvimos do quintal. Ah, aquela. Virgínia riu baixinho. E o que vocês acharam? Achamos que foi a coisa mais inteligente que já ouvimos alguém falar, disse Ana, porque realmente, se cuidar de quem a gente ama é ser interesseira, então todo mundo deveria ser interesseira. Roberto apertou a mão da esposa e a beijou na bochecha. Sabem de uma coisa? Vocês estão certos. E eu tenho muito orgulho de ser casado com a mulher mais interesseira do mundo. Todos riram. E o som de suas gargalhadas ecoou pela rua silenciosa, misturando-se com o barulho dos grilos e o vento suave que balançava as folhas das mangueiras. Naquela noite, antes de dormir, Virgínia abriu a janela do quarto e olhou para o céu estrelado. Pensou em sua mãe. Pensou na jornada que havia percorrido desde aquela garota que abandonara a faculdade para cuidar de uma mãe doente. Pensou em todas as pessoas que haviam duvidado de suas intenções ao longo dos anos. Mas principalmente pensou na frase que havia dito para tio Marcos naquele domingo que mudou tudo. Se cuidar de quem a gente ama é ser interesseira, então eu tenho muito orgulho de ser interesseira. Aquelas palavras haviam saído de seu coração sem filtro, carregadas de uma verdade tão pura que conseguiram quebrar preconceitos, curar feridas e transformar uma família. Elas provaram que às vezes a resposta mais simples é também a mais poderosa, e que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de se fazer ouvir. Virgínia sorriu para as estrelas e sussurrou uma última oração de gratidão antes de fechar a janela. Amanhã seria um novo dia, cheio de possibilidades, desafios e oportunidades de continuar sendo a mulher interesseira que escolhera ser. Interessada em amar, interessada em cuidar, interessada em construir uma família forte e unida. E não poderia estar mais orgulhosa dessa escolha.